Segunda-feira, 7h30 da manhã, você pega seu celular e vê que tem 3 chamadas não atendidas de um cliente. Bom, quem trabalha com manutenção de automação certamente já sabe que não é uma ligação para te falar um elogio, para falar o quanto que você presta um bom serviço. Normalmente é um indicativo de problema e foi assim que essa semana começou para mim. 7h30 da manhã, 3 chamadas não atendidas e com a notícia, quando eu retornei, de que o sistema estava fora, o sistema de automação predial estava fora. Antes de ativar a equipe de manutenção, a equipe de campo, eu resolvi ir lá pessoalmente, ver o que estava acontecendo, porque eu gosto de participar desses momentos, né? Antes de sair mexendo em qualquer coisa, eu gosto de dar um laudo, de dar uma verificada. E o que aconteceu? Quando eu cheguei lá, eu encontrei uma gerenciadora de rede offline. Nesse sistema desse meu cliente, ele tem 3 gerenciadoras de rede, tá? E uma delas estava offline, justamente a gerenciadora que tem uma rede que passa pela cobertura, né? E no final de semana teve uma chuva, as primeiras chuvas aqui de Brasília, né? Quem é de Brasília sabe que aqui tem 2 estações, da seca e da chuva, e a hora que começa a chover, vem raio, vem trovão, e eu só observei isso, mas ok, fomos lá, eu vi que ela estava com as luzes todas acesas, travadas, fizemos o reset e ela voltou a operar, eu vi que ela estava um pouco lenta e resolvi fazer mais testes e realmente ela travou de novo, né? Então, nesse momento, o que eu gosto de fazer com as controladoras desse fabricante? Eu gosto de pegar a gerenciadora de rede, porque ela começou a apresentar uma informação de base de dados corrompida, e eu faço o reset, jogo lá a imagem de fábrica nela, zerando ela para restabelecer a condição de projeto, a condição de configuração partindo do zero. Eu fiz todos os procedimentos conforme recomenda o fabricante, com todos os manuais, e não funcionou. Bom, tudo bem, isso acontece, provavelmente uma descarga atmosférica ali, alguma indução promoveu algum dano nessa gerenciadora de rede, e aí nós partimos então para utilizar uma peça dessa gerenciadora de rede em estoque, que esse cliente tem uma peça lá em estoque para reposição, justamente para momentos como esse. Mas para minha surpresa, aí que começou todo o meu drama, porque essa controladora, essa gerenciadora de rede que estava no estoque, tinha uma versão acima, porque quem trabalha com automação sabe que além do hardware, existe ali o firmware. É diferente de antigamente, que por exemplo até na questão de celulares que a gente usa, quando você comprava lá um Nokia, você tinha aquele hardware, aquele software, e aquele era um bloco que era imutável. É diferente de hoje que o software vai evoluindo, acabando e acaba te obrigando a trocar o hardware. E então na automação também tem isso, você tem um hardware e você tem um firmware, e esse firmware ele estava numa versão acima da versão que a gente tem ali no sistema. E para minha surpresa, eu não consegui fazer o downgrade, porque isso é comum quando você pega um sistema em operação e você tem que colocar uma controladora nova, você tem que ou fazer o upgrade ou o downgrade do firmware da controladora, da gerenciadora de rede. Por quê? Porque todo o sistema tem que conversar, né, naquele mesmo protocolo ou abaixo. Tem algumas exceções aí nesse jogo. Mas para minha surpresa, todos os procedimentos para você fazer um downgrade não estava funcionando. E entramos em contato com o fabricante e, mais uma vez, para minha surpresa, a informação foi essa. Nós não recomendamos fazer o downgrade porque pode funcionar, mas corre o risco de você perder a gerenciadora, né? E uma gerenciadora de rede custa bastante dinheiro. Bom, e aí eu fiquei com um problema na mão, porque estamos com esse impasse que ainda não foi resolvido,
Mas, por outro lado, na questão operacional do meu cliente, eu tinha lá metade do sistema offline, sem monitoramento e, principalmente, sem o controle de liga e desliga. Óbvio, as lógicas são todas descentralizadas, as controladoras programáveis executam as lógicas locais, mas elas não têm relógio em tempo real, este modelo. Então, todo o algoritmo de programação horária, ele é executado, pela gerenciadora de rede, e é um problema, porque ao fazer isso eu obrigo a equipe do meu cliente de operação do ar-condicionado, principalmente, de ficar indo para cima e para baixo, ligando e desligando esses equipamentos. Então, eu trouxe aqui esse tema para você hoje, justamente para falar, para compartilhar como que eu resolvi, como que eu dei um jeito, como que eu dei uma rebolada e consegui fazer esse sistema funcionar de uma forma não convencional, mas que funciona, o cliente está lá e eu estou aqui gravando. Né? Se eu não tivesse feito isso, eu estaria lá ainda quebrando a cabeça. Tá certo? Bom, primeiramente eu trago para você aqui um diagrama de rede, tá? Para exemplificar como que é a rede do meu cliente. Então nós temos lá 3 gerenciadoras de rede, sendo que a gerenciadora A e B possuem dois troncos BACnet e MSTP. Tá? Mas a gerenciadora A, um desses troncos está vago. Tá? E a gerenciadora C não, ela só tem um tronco mesmo BACnet. E essa é a rede, nós temos o computador com o software supervisório e funciona assim já há muito tempo. Bom, o que aconteceu? Na gerenciadora B, que foi o motivo aí do problema, entrou então essa que eu represento aí como a verde, a gerenciadora com firmware mais atualizado e que não conversa com as demais, porque eu teria que, a recomendação do fabricante seria que eu teria que subir, fazer upgrade de todo o meu sistema, inclusive do software, comprando licenças, algo inviável, algo assim até que a gente questiona se a gente entendeu se é isso mesmo. Mas eu estou, né, com esta situação, uma gerenciadora do próprio fabricante que não conversa com as demais. E então, qual foi a solução que eu dei para esse problema? Bom, primeiramente, eu migrei uma das redes da gerenciadora B para a gerenciadora A, sobrecarregando a gerenciadora A, mas ok, tudo dentro do padrão. Mas ainda assim fiquei com algumas controladoras nesse tronco da gerenciadora B e que não dava mais para juntar essa rede ou trocar para lugar nenhum. Bom, na questão da programação horária, o que eu fiz foi acessar a controladora B de forma isolada, configurar lá os módulos de programação e ela liga e desliga, vai funcionar, mas isso aí está um pouco longe daquilo que a automação exige, o pessoal lá opera o sistema, então eles precisam que os sistemas ali dessas controladoras B estejam na tela para que eles possam ver as variáveis e enfim, né? Então, como fazer isso? Como trazer essas informações para o sistema, sendo que ele não é compatível com o sistema? Bom, vamos dar uma pausa aqui para eu explicar, né, algumas questões de integração antes de eu mostrar qual foi a jogada que eu fiz aí justamente para driblar isso aí. Primeiramente, eu mostro aqui a árvore do sistema. Tá? Esse é um print ali, eu naturalmente ocultei todas as informações. Tá? E eu represento ali a gerenciadora ABC, tá? Tá na árvore do sistema ali também o computador com o software supervisório e mostrando ali abaixo da gerenciadora, quem trabalha com automação, isso aí não é novidade, né? Você tem, dentro da controladora você abre ela, você vai expandindo essa árvore e você tem ali o tronco, né, do BACnet e você tem as pastas de programação, enfim. Tá? Agora, como que se dá quando eu quero, suponha, fazer uma integração com um chiller via BACnet IP? Tá? Então, eu tenho lá, eu mostro aqui nesse diagrama, um chiller conectado ali a um gateway e naturalmente esse gateway pode estar embutido no chiller, né? E o próprio chiller já tem a placa BACnet.
e a gente conecta a BACnet IP na rede primária, certo? Lá na TCP/IP ali no switch. E aí, como que eu faço para mapear ele? Eu abro, né, esse protocolo, eu tenho que abrir esse protocolo de roteamento, de buscas de equipamentos de terceiro, e eu vou mapeá-lo debaixo ou de uma gerenciadora de rede ou de um software. Neste caso específico o meu software supervisório não permite que eu mapeie dispositivos BACnet diretamente nele. Mas outros fabricantes sim, e até outras versões desse software já permitem que eu suponha mapeasse esse chiller aí diretamente no software supervisório. Mas, por questões aí também operacionais, eu mapeei aqui esse chiller debaixo da gerenciadora C. Então você vê que tem o tronco ali, esse indicado por FCB, né, que é o tronco das controladoras, e abaixo eu tenho uma pasta aí, BACnet IP, que dentro dela tem lá o gateway com os pontos do chiller. Tá? Então quando você faz a integração dessa maneira, ele vai aparecer como se fosse um elemento ali em paralelo ali do tronco. Diferente acontece quando eu tenho uma integração na rede MSTP. Quando eu tenho na rede MSTP, como você pode observar aqui, eu tenho ali uma pasta como se fosse uma controladora, né? E dentro dessa controladora eu tenho ali então os pontos em BACnet MSTP, tá? Integrando o sistema. Bom, a minha experiência, o que eu mais gosto de fazer é fazer integrações via BACnet IP. Por quê? Porque apesar do BACnet ser um protocolo aberto e que praticamente todos os fabricantes utilizam, eu já tive experiências de misturar dispositivos na rede secundária, né, na rede MSTP, e ter problemas. Tá? Então eu sempre recomendo que, caso você queira fazer uma integração, que você isole os sistemas dos fabricantes e integre via BACnet IP, tá? Mas essa aqui é uma forma aí de integrar. Bom, vamos lá, qual foi a solução então que eu dei, que eu tive essa ideia ontem? Então foi justamente a de considerar esta gerenciadora de rede nova como um elemento terceiro, como se ela fosse um chiller, como se ela fosse uma gerenciadora de outro fabricante. Então eu abri ela para como se ela se comportasse como um dispositivo de terceiros, e eu mapeei ela debaixo da gerenciadora C. Então eu migrei, veja só, parte do sistema para a rede, né, um tronco para a controladora A, gerenciadora A, e o resto eu mapeei via BACnet IP na gerenciadora C. É óbvio que isso aí eu burocratizei, né? Porque para dar um comando, o software manda um comando para a gerenciadora C, que via integração manda para a gerenciadora B, que vai dar o comando, mas tudo bem, o sistema está lá funcionando, operacional, e enquanto isso nós esperamos aí uma diretriz do fabricante para justamente saber como que a gente vai resolver esse problema, porque eu não acredito que eles deixem aí esse sistema da forma como está, né? O importante, naturalmente, são duas coisas. Além de resolver o problema, você precisa dar uma solução ali imediata para que o sistema volte a operar, né? E foi isso que eu fiz. Eu queria compartilhar, então, essa experiência com você, né, que eu então mapeei o próprio sistema como se fosse de terceiros, uma controladora do próprio fabricante como se fosse de terceiros, e o sistema está lá funcionando. Então comente aqui se você já teve aí uma experiência parecida, ou se você tem até uma solução que você possa me ajudar aí, uma solução aí para esse meu problema. Um abraço!